Agora eu quero colocar aqui um tema para vocês, né? Aproveitar esses últimos 10 minutos que a gente tem aqui de debate, porque é um tema que pode mexer bastante com o bolso de todo mundo. O preço do diesel deve aumentar novamente na semana que vem, com a reoneração do PIS/COFINS, que hoje está zerado, passará a ser de 11 centavos por litro. As distribuidoras se reúnem com a Petrobras hoje para decidir se o novo valor da alíquota entrará em vigor no dia 4 ou no dia 5 de setembro. É para isso que se precisa bater o martelo. E agora, em Alangani, como é que o governo federal vai lidar com essa questão? Porque até então haviam outras partes que eram de possível manobra. Nesse caso, não tem o que fazer. Pois é, está correto em reajustar, né? Quer dizer, o preço do petróleo, ele subiu no mercado internacional. A Petrobras é uma empresa global, competitiva, que também tem os seus custos atrelados a esse mercado, porque ela também é importadora de derivados e o preço não pode ficar defasado. Agora, politicamente, isso traz um problema para o governo, porque o governo sempre defendeu que não haveria volatilidade nos preços, que não iria ter aumento ou que os aumentos seriam mais suaves, e não é bem assim. Então, a medida, ela é correta, agora o governo tem que parar com menos bravata em relação a essa história de combustível. Há muita bravata e a realidade acaba se impondo depois, hein, Fábio Piperno? São impostos que estão voltando. Você não pode eliminar os impostos por uma outra canetada. Os impostos estão de volta, então não faz nenhum sentido, por exemplo, a Petrobras e os demais importadores, que são vários, absorverem esse custo. Agora, a gente está falando de um custo, Gustavo Segré, que vai caindo como uma cachoeira em vários outros produtos que pesam aí, no fim das contas, no nosso bolso. Empurra tudo, Evandro, porque faz parte do custo logístico. E quando o custo logístico aumenta, lembrando a nossa audiência que o custo logístico é o segundo custo mais importante depois do custo de produção. Então, isso pode impactar muito na inflação, claramente, no custo dos produtos a partir desse aumento do diesel, a partir do aumento do custo logístico. Isso pode trazer um problema também para o governo. Agora, deu canetada, quis dar canetada na taxa de juros, poderia ter dado mais uma canetada para manter o diesel sem os impostos, sem a contribuição social, mas aí não interessava tanto, né? Agora por que não reduz imposto para pelo menos tentar baratear o preço do combustível, né? Tudo bem, o petróleo subindo lá fora, houve o aumento, mas agora segura, né? Pelo menos com imposto, reduzindo o gasto público, né? E eu quero fazer uma pergunta. A solução é sempre na arrecadação, sempre no imposto. O imposto existia, ele volta. Não poderia um imposto existir, vamos reduzir. Isso pode, de alguma forma, manipular a análise que se fará sobre a inflação nos próximos meses, hein, Gani? Olha, a inflação, ela tem um componente que ainda é perigoso, que é a inflação de serviços, né? Então, isso traz aí um aumento inflacionário, mas como é um choque mais na oferta, no custo de produção, por conta de uma questão tributária, isso não deve mudar a política monetária. Nem acho que isso deva mudar mesmo, tá? Agora, que a inflação, ela continua bastante perigosa por conta da inflação de serviços, isso não tem dúvida, por isso que o movimento do Banco Central tem que ser cauteloso acertadamente até agora. Que foi, Piperno? O que você está se movimentando tanto na cadeira? A inflação caiu muito nesse período em que o preço dos combustíveis acabou sendo reduzido. Cotação lá fora menor, aqui menor. Agora, cotação lá fora maior. Mesmo tirando o efeito dos combustíveis, você tem essa inflação ligada a produtos industriais e serviços, que é demanda. Sim, então, vamos lá. Entendeu? É uma parte do componente inflação. Ou seja, a ação do Copom, ela não consegue acertar isso em cheio. Ela impacta uma parte.